Flamengo. Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje estou aqui com a nossa colunista Alicia Klein, convidada de hoje. Tudo bem, Alicia? Fala, Pedro, prazer estar aqui de volta. Prazer todo nosso. Estou também com o Alexandre Araújo, nosso repórter. Fala, Alexandre. E aí, Pedro, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Tudo tranquilo, e é semana de Fla-Flu. A gente vai ter no final da semana o segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca. E estamos em meio, novamente, a uma grande discussão sobre a presença ou não de público, discussão sobre mudar o lugar do jogo. E eu começo esse podcast perguntando para você, Alicia, a impressão que eu tenho é que ainda é prematuro para a gente ficar falando em volta de público ao futebol. Me parece bastante bizarro que isso esteja no radar no momento que nosso país ainda vive, mas está. E queria saber a sua opinião, o que você acha? O Flamengo é a favor, o Fluminense é contra? E é uma discussão que já veio e foi várias vezes durante essa pandemia, né? Me parece que o Flamengo é um dos poucos grandes clubes que é a favor, né? E a gente fica tendo essa discussão muito hoje em dia por causa do Flamengo. Eu acho que se a gente pensar o momento que o futebol chegou a parar na pandemia, no ano passado, e até o futebol paulista voltou a parar esse ano, pouca coisa mudou, né? A gente continua falando de 2.000 mortes por dia, quase 500 mil de mortos no país. Onde é que, assim, o que do cenário se alterou para o Flamengo querer brigar pela presença de público, né? A gente sabe que pouca coisa mais do que o futebol incentiva a aglomeração, né? A gente viu na final da Libertadores aqueles convidados, como de repente estava todo mundo sentado junto, aquela coisa não deu certo. Eu acho que não faz sentido nenhum a gente, nesse momento, falar, e muito menos falar em alguns jogos e outros jogos não, porque aí fica assim, quem é a favor tem público, quem não é a favor não tem, né? Qual é o critério? Então, qual que são os protocolos? Quais que são os protocolos? Fica uma coisa parecendo assim, que dá na veneta de um clube que acha que tem sentido ter público, e aí, de repente, botam 20 mil pessoas dentro do estádio. Parece uma coisa maluca, não sei vocês, mas assim, eu nunca mais estive num ambiente com mais do que 3 ou 4 pessoas, e de repente ter 20 mil torcedores junto dentro de um estádio parece essa coisa que a gente vive falando do futebol, que opera numa realidade paralela, né? E o Flamengo querendo ser o líder dessa realidade paralela. Acho que não tem nenhum sentido nesse momento, não agrega nada, além de polêmica, a gente está aqui falando em botar milhares de pessoas dentro de um estádio no momento que a gente vive de crise total no país. Alexandre, tem uma razão financeira aí significativa por trás dessa vontade de ter público? Isso tem um impacto considerável ou é uma coisa mais de convicção mesmo, de querer ter torcida? Pedro, essa é uma pergunta que até internamente já teve conselheiros, torcedores e tudo mais se fazendo. Essa discussão, esse debate, ele hoje faz uma semana, né? Ele começou na última terça-feira, quando a FERJ publicou um documento indicando essa possibilidade de presença nas finais, tanto do Carioca quanto da Taça Rio. E até para quem talvez não acompanhe de perto o futebol carioca, não deve estar entendendo por que o Vasco e o Botafogo participaram da reunião e tudo mais. É que nesse ano o regulamento mudou. Então a Taça Rio virou meio que um torneio de consolação ali entre quem ficou do 5º ao 8º colocado ali na Taça Guanabara. E aí a ideia da FERJ era que talvez tivesse público tanto nas finais do Carioca, que é Fla-Flu, quanto nas finais da Taça Rio, entre Botafogo e Vasco. O Botafogo e o Vasco foram contra, então a polêmica já morreu ali. Agora, Fla-Flu, no debate, né, o argumento que o Flamengo coloca à mesa é de que aqui no Rio alguns setores já começaram uma retomada. Deram exemplo de shopping, restaurante,
E assim, acharam que então poderia se começar uma retomada no futebol e se mostram a favor disso e tudo mais. E o Fluminense foi contra, e aí sim começou toda essa polêmica aí nos bastidores. No último sábado, inclusive a Alicia citou até os convidados da Libertadores, a gente teve uma amostra disso na final do Carioca também. No último sábado, a Ferdi liberou 300 convidados para o jogo, seriam 150 para cada clube. O Flamengo fez uso, o Fluminense alega que não, mas a Ferdi diz que tiveram ali 8 convidados, né, do Fluminense. Então, mas a questão é que o lado do Flamengo ficou realmente cheio, e é isso. A gente até publicou aí uma matéria que teve desrespeito às medidas sanitárias, máscara, distanciamento, isso realmente durante o jogo não existiu. Então, mesmo que em pequena escala, a gente já teve uma amostra do que poderia acontecer caso isso estivesse em grande escala, né? E aí agora tem essa polêmica aí de indefinições e tudo mais que vem esquentando esses bastidores aí da final. Pois é, e a gente, por enquanto, ainda não tem uma definição. E falar um pouco do jogo, falar um pouco da final, falar um pouco do Flamengo. A defesa do Flamengo vem sendo alvo de muitas críticas, né, Alicia? Eu queria perguntar para você se você consegue fazer um diagnóstico. Qual que é o problema? O que tem acontecido com a defesa do Flamengo? É uma questão dos zagueiros? É uma questão do esquema tático do Rogério Ceni de estar faltando proteção? A gente teve aí o Rodrigo Caio, passou um tempo grande lesionado, está voltando agora. Ele pode ser a solução? O que acontece? Qual é o seu raio-x aí da defesa do Flamengo? Olha, Pedro, só fazer um comentário interessante. Uma das curiosidades que teve desses convidados aí no final de semana, teve até uma discussão de um dos convidados com o Gabigol, né? Pelo menos eles reportaram na transmissão que o cara falou, volta para o cassino. E aí ele falou, eu ganho lá e ganho aqui. Aí a gente fica essa coisa bizarra, né, de ter meia dúzia de convidados no estádio discutindo com o jogador dentro de campo, essas coisas malucas do Campeonato Carioca. Mas sobre a defesa do Flamengo, eu acho que muitas críticas têm recaído sobre os zagueiros, né? O Rodrigo Caio, né, tá sempre machucado, vai e volta, o Arão tem atuações melhores e piores, mas eu não acho que o problema do Flamengo seja a zaga. Eu acho que o problema do Flamengo é a recomposição a hora que o Flamengo perde a bola. O Flamengo é um time que naturalmente joga mais exposto, porque, né, tem um poder ofensivo muito grande, e quando o Flamengo perde a bola, quase sempre a gente vê aquela situação que é o terror de todo time, que é você, né, correndo de frente para a bola, tentando alcançar os atacantes do time adversário, em vez de correr de costas quando o time está bem posicionado. E eu acho que o Flamengo tem sofrido com isso. Acho que o Diego tem feito um trabalho excelente como volante. Acho que eu nunca teria imaginado, até pela idade, que ele ia segurar essa bronca. Mas eu acho que, no geral, quando o time perde a bola, tem tido uma dificuldade muito grande de recompor. Então, eu acho que é muito mais um problema do esquema tático e do sistema defensivo como um todo, do que você dizer, não, traz um zagueiro que vai resolver, né? Acho que falou-se até do Davi Luiz, né? Foi uma coisa que a gente até conversou um pouco mais cedo. Eu não acho que o problema é botar, né, um jogador ali que vai resolver. Eu acho que, tanto que, cara, a gente já falou isso várias vezes, né? O Flamengo, esse Flamengo de 2021 é praticamente o mesmo de 19, né? Tudo bem, você perdeu ali o Pablo Mari no setor defensivo e perdeu o Rafinha, mas o resto é praticamente todo mundo igual. E o que mudou? Mudou o sistema tático do time. E eu acho que hoje o Flamengo entra em campo com praticamente a certeza de que vai tomar um gol. Por sorte, também tem marcado 2, marcado 3, mas eu acho que é a hora que a coisa começar a funilar na Libertadores e o Flamengo sair do Carioca e for para o Campeonato Brasileiro com adversários mais fortes, aí a coisa vai complicar se isso não se acertar. Mas então eu acho assim, o meu diagnóstico é esse, né? É muito mais uma coisa de recomposição do time como um todo, de fechar esses buracos para o Flamengo, quando perder a bola, não ser pego de calças curtas como tem sido, do que você apontar 1 ou 2 culpados ali na zaga. Eu acho que o problema é um pouco mais complexo do que isso. Ou seja, né, nesse cenário, talvez não seja uma questão de trocar peças, e sim de treinar um reposicionamento e uma recomposição com as peças que o Flamengo tem, porque havendo problema de recomposição, ele vai continuar acontecendo independente das peças, né?
Eu vejo dessa forma, até porque o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Não dá para olhar para aquele time e dizer, não, gente, tá, né? O Flamengo tem um elenco fraco, de forma alguma. E aí eu acho isso, você botar um zagueiro, né? Pode botar o melhor zagueiro no mundo numa equipe que está com um problema de recomposição e o problema vai continuar. Você pode talvez tomar menos gols, você ter um zagueiro que seja melhor na cobertura e tal, mas, cara, eu acho que com as peças que o Flamengo tem, em tese daria para arrumar. O Rogério não está conseguindo fazer isso ainda, né? Mas eu acho que o Rogério é criticado demais, na minha opinião. Acho que ele faz um bom trabalho no Flamengo, mas eu acho que assim, mudar as peças não vai necessariamente resolver o que parece ser um problema de esquema tático. E falando em críticas ao Rogério, a gente recebeu aqui faz mais ou menos um mês o Renato Maurício Prado, e ele fez muitas críticas a esse posicionamento do Diego como volante, com o Arão na zaga, apontando isso como, na opinião dele, uma das possíveis causas do problema da defesa do Flamengo. Pô, Alexandre, isso é uma coisa que dificilmente vai mudar no curto prazo, né? Me parece ser uma convicção já muito bem formada do Rogério Ceni. E quem conhece o Rogério, eu, por exemplo, acompanhei toda a trajetória dele no São Paulo, sabe que o Rogério dificilmente muda essas convicções quando elas ficam mais sólidas no trabalho dele, né? Pedro, mas assim, eu acho que nessa questão do Arão, o que pesa a favor é que realmente o Arão acabou se tornando uma solução no ano passado, esse ano, né? Assim, a temporada invadiu 2021. O Flamengo era um time que, depois que o Rogério assumiu, ele demorou um tempo para fazer o time conseguir encaixar ali, como você disse, dentro das convicções dele. E esse problema da zaga vinha acompanhando o Rogério nessa passagem pelo Flamengo e acompanhou um pouco o Domi também, acho que talvez algumas pessoas vão lembrar. E o que aconteceu foi quando ele recua o Arão, ele consegue um encaixe ali do Arão com o Rodrigo Caio, que o time começou, no final, entrou naquela reta final do Brasileiro, já mais engrenado e conseguiu o título. Então, assim, eu acho que nem o próprio Diego, agora, recentemente, numa entrevista coletiva, na véspera da final do Carioca, ele foi questionado sobre essa questão dele ter sido recuado para a volância ali, né? E ele fala que realmente tem coisas que ele está aprendendo. Ele até citou o 1 contra 1, a marcação do 1 contra 1, que é uma coisa que o volante precisa, ele está melhorando, está se esmerando nessa questão. Então, eu acho que é uma questão realmente de sistema, como vocês comentaram, concordo com o que foi dito. Acho que não é uma questão de peça, ou do zagueiro, de um ou de outro. É um sistema de jogo que o Rogério ainda procura fazer com que, com aquele elenco, com aquele time que ele tem em mãos, possa render melhor. O time realmente tem cometido falhas contra o La Calera, quase custou caro. Era um jogo que poderia ter saído de lá classificado e saiu com um empate, com 2 falhas defensivas, mas assim, o Rogério realmente não dá pistas de que vai mudar esse sistema, mas também não acho que seja um problema de peças, concordo com a Alice, acho que é uma questão de realmente o time em si, o próprio Diego já admitiu isso, que eles estão tentando ver coletivamente soluções para essa zaga. É isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a 1 minuto a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL Flamengo, falando sobre o tema de hoje, a defesa do Flamengo. E falando em defesa do Flamengo, no começo dessa semana surgiu aí, timidamente ainda, mas nas redes sociais, um movimento defendendo que o Flamengo tinha que contratar o Davi Luiz. Eu te pergunto, Alice, você acha que seria uma boa pro Flamengo? É um zagueiro que tem aí uma trajetória importante no futebol, sabe sair jogando com a bola no pé, mas traz toda aquela carga, né? Porque é um cara que sobe muito para ataque,
teve os problemas de posicionamento, tem a atuação dele no 7-1 em 2014. Queria saber o que você acha, se você acha que seria uma boa aposta para o Flamengo e que esse pedido aí da torcida nas redes sociais deveria ser considerado pela diretoria. Olha, se ele quiser vir de graça, né, o Flamengo certamente pode se beneficiar, mas eu acho que tudo isso, essa avaliação do quanto vale a pena, passa muito pelo custo, né? Quanto vai custar manter o Davi Luiz? O Davi Luiz é um jogador caro, né? E como você falou, ele é obviamente um excelente zagueiro, mas ele é um cara que falha, né? Já falhou em situações importantes. De novo, eu não acho que assim, colocar um zagueiro que fosse o melhor zagueiro do mundo, que eu não acho que seja o caso do Davi Luiz hoje, vá resolver o problema do Flamengo. Então, eu acho que, né, se o Flamengo conseguisse que ele coubesse ali no seu orçamento, talvez, né, fortalecer fortalecer uma área da equipe que está defasada, até porque o Rodrigo Caio, como a gente falou, vive no departamento médico. Agora, eu continuo achando que você consegue talvez resolver os problemas com as peças que tem, se você organizar o time melhor, se o time voltar melhor, né? Como o Alexandre falou, o Diego se esmerando na posição de volante, que eu acho que ele está fazendo bem, mas, né, é uma posição nova para ele. Então eu acho que muito mais do que trazer jogador caro e tentar, né, colocar o peso de resolver essa questão em cima de um nome, é o Rogério acertar essa recomposição da equipe. Então, acho que como o Alexandre falou, o Rogério tem que precisa ter calma para trabalhar. Ele conquistou o título pelo Flamengo, né? O Flamengo só assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Ninguém tinha chegado na liderança antes dele e ele fez isso, levou o time ao título. Então acho que isso precisa ser considerado. Tá bem na Libertadores, obviamente o Campeonato Carioca é um campeonato fraco, mas também tá bem. Então acho que assim, né, muita calma nessa hora. Contra o União La Calera acho que deu uma assustada ali, porque realmente jogou contra um time, né, sofreu defensivamente contra um time fraco, mas eu acho que não é questão de botar um jogador ali, até porque a pressão vai recair demais sobre ele, né? Achar que vai jogar o Davi Luiz ali no Flamengo e vai resolver todos os problemas da defesa, eu acho um pouco de otimismo demais. Nem acho que pelos 7-1, porque estava todo mundo no 7-1, né? Um monte de gente. É um trauma que vai ficar aí para uma geração, mas eu acho que o problema é você achar que um jogador só vai resolver essa questão. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. E do ponto de vista financeiro, né, Alexandre, o Flamengo também ainda não está tão disposto a investir mais nesse time, e isso pode mudar caso se concretize a venda do Gerson, né? Sim, essa é uma negociação em andamento, né? E aí claro que o Flamengo hoje ele é tido como aí um caso de sucesso em relação às finanças, né? Mas a pandemia, não só a pandemia, mas há uma responsabilidade ali que você não pode sair gastando, né? As pessoas acham que o Flamengo hoje ele compra e vende qualquer um, e não é assim. Então a pandemia também fez o Flamengo dar uma pisada no freio, só trouxe o Bruno Viana, foi a única contratação, né? Então o elenco ele está meio que fechado ali. É claro que a saída do Gerson abre um espaço e dá um respiro aos cofres, e aí de repente a pedido do Ceni, não sei qual é a peça que eles vão querer repor, mas financeiramente é claro que a vida de um jogador com o peso do Davi Luiz faria um movimento financeiro aí que não sei se hoje caberia aí ao Flamengo, como é que isso poderia ser feito. Como a Alicia comentou, se vier de graça é uma questão, né? Mas não acho que esse seja o caso. Então, essa notícia do Davi Luiz surgiu num site espanhol, né? Depois lá que ele disse que não renovaria e tudo mais. Então, mas a gente precisa tratar o assunto com uma certa parcimônia. Até porque outro dia também o Vidal voltou a dizer que gostaria de jogar no Flamengo. Na semana passada o Buffon falou que jogaria no Flamengo também. E são coisas que excitam a torcida, né? Mas quase nunca se concretizam mesmo, né? Eu acho que o caso do Flamengo e a torcida se acostumou nesse de 2019 para cá
algumas contratações que realmente a gente ficava nesse pensamento de que não vai se concretizar e conseguiram dar certo, né? Então, e aí é claro que o Flamengo soma um time estrelado, com conquistas e um bom momento financeiramente, isso aí vai empolgando cada vez mais e a torcida vai sonhando cada vez mais alto. Mas é aquilo, a gente tem que lembrar aí que veio a pandemia, o próprio Flamengo admitiu que a pandemia teve suas consequências financeiras, e o próprio Marcos Braz, o Bruno Spindel, eles a todo momento ali que eles têm a oportunidade de dar alguma entrevista pública, assim, publicamente, né, falar publicamente, entrevista não falar publicamente, eles adotam esse discurso de responsabilidade financeira, de pé no chão. Então, assim, mesmo que o Flamengo hoje seja aí, talvez o time brasileiro melhor financeiramente, tem alguns casos que, é claro, que tem que ser estudado com cuidado. É isso aí, obrigado Coutinho, obrigado Alícia, a gente vai ficando por aqui, esse foi mais um episódio do podcast UOL Flamengo, você ouve aqui no UOL todas as terças-feiras, a apresentação foi minha, do Pedro Lopes, eu contei hoje com as participações da Alícia Klein e do Alexandre Araújo, a edição de áudio é do Amir Menegassi, a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. É isso aí, segue aqui com a gente, na próxima terça-feira a gente está de volta, quem sabe com o Flamengo campeão e com muito mais opinião e informação. Obrigado pela companhia e um abraço.